Resolveu fazer a prova da caixa e está precisando relembrar um pouquinho dos conceitos de matemática? Então esse vídeo é para você. Nesse vídeo e nos próximos, a gente vai relembrar os principais conceitos que você precisa saber para ir muito bem no teu concurso e passar na prova da caixa. Vamos dar uma olhada em alguns conteúdos? Hoje a gente vai ver estatística. Então nós vamos ver e aprender a calcular em estatística média, mediana e moda, que são medidas centrais, amplitude mínimo e máximo, frequência e frequência acumulada, variância e desvio padrão, tanto para amostras quanto para a população. Vamos dar uma olhada em uma questão que nos mostra tudo isso de uma vez só? Vamos lá. Então, esta questão é de uma prova da Caixa elaborada pela CES Gran Rio, que é a mesma que vai elaborar a prova que você vai fazer. Olha só, uma das medidas de dispersão é a variância populacional, que é calculada e ele dá a fórmula da variância. Calma que a gente vai chegar nela. Sabendo-se que M é a média aritmética das idades dos jovens cujas frequências acumuladas está representada na tabela abaixo, qual a variância das idades na população formada pelos 20 jovens? Então tem 20 pessoas aqui, ó, acumulado 20, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para resolver essa questão é que frequência acumulada, ele conta todas as pessoas que estão até aquela idade. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, até 18 anos, tem 15 pessoas. Não são 15 com 18 anos, tá? É até 18 anos, a gente tem um total de 15 pessoas. Então, são todos os que estão abaixo dele até chegar no 15, né? Até chegar nos 18 anos. Então, a gente vai precisar saber a frequência de cada uma dessas idades, separadinha, não acumulada, tá? A gente vai partir da acumulada para poder chegar na frequência absoluta. Então, olha só, eu vou estender esse grid aqui e a gente vai calcular a frequência de cada uma delas, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui em amarelo, que fica mais visível, e a gente vai escrever ou vai calcular agora a frequência, não a frequência acumulada, tá? A frequência a gente vai tirar a partir da frequência acumulada, mas da seguinte forma: até 14 anos são duas pessoas, então a frequência, como ele começa no 14, a frequência aqui é 2. Mas até 15 tem 4. Veja que ele já tinha contado 2 aqui, certo? Então você tem que fazer 4 menos 2, portanto são mais 2 para acumular 4 até 15 anos, certo? Bom, se eu já tenho esses 4, quanto que passa do 4 até o 9? Não são mais 5 que eu tenho que ter aqui? Então são mais 5 pessoas para o total da 9. É só fazer 9 menos 4 e colocar aqui, ó. Depois, 12 menos 9. Quantos tem exatamente com 17? São 3. 12 menos 9 é 3. 15 menos 12 é 3. Eu acho que você já pegou o jeito. 18 menos 15 é 3 também. E 20 menos 18 são 2. Aqui, quando a gente somar esses valores, tem que dar 20. 2, 2, 4, mais 5, 9, 12, 15, mais 5, 20, certo? Então o total de pessoas realmente são 20 jovens, como ele falou. Bom, se a gente sabe a frequência, a gente já consegue determinar algumas medidas centrais aqui. Quais são as medidas centrais que a gente precisa saber? Moda, mediana e média, certo? Então vamos lá. Moda, vamos começar com moda, que é o mais simples deles. Moda é o que mais aparece. Tá? Se tem 2 pessoas aqui com 14 anos, 2 pessoas com 15, 5 com 16, 3 com 17 e assim por diante, qual é o que mais aparece? O que mais aparece é o 5, certo? São 5 pessoas aqui, é o que mais tem em quantidade. Então a moda, eu posso dizer, vamos colocar aqui, ó, moda é o que mais aparece e vai ser, qual é a idade que mais aparece aqui? É 16, com 5 ocorrências, né? Então a moda vai ser 16. Ele não pediu pra gente, não precisa, para calcular o que ele pediu ali, não precisa disso. Mas a gente está fazendo uma revisão geral de tudo que pode aparecer no teu concurso, tá? Por isso que a gente vai falar de tudo o que pode ser falado em cima desse exercício também. Então vamos lá. Eu já tenho a moda é 5. Como é que eu acho a tal da mediana? Também não é necessário para esse exercício, mas eu quero relembrar com vocês como é que se calcula a mediana. Mediana é o seguinte, quando você tem, por exemplo, uma lista de números, depois eu vou apagar isso aqui porque não vai interessar pra gente, mas vamos lá, 1, 2, 4, 8 e 12. Vamos dizer que seja uma lista de 5 números. Mediana é aquele que está no meio, é o que está mais no meio aqui. No caso, a mediana, quando o número é ímpar de termos, a mediana, nesse caso desta lista com 5 termos, onde fica 2 para um lado,
2 para o outro. A gente vai pegar o termo central. Então, a mediana, nesse caso, de uma lista de 5 números, vai ser o terceiro número. Lembre que você tem que ter sempre em ordem crescente esses números, tá? Então, mediana, quando o número é ímpar de termos, beleza, tranquilinho, você vai ter o número que está bem no meio. Então, a mediana, nesse caso, seria 4. E se eu tivesse, por exemplo, só o 1, 2, 4 e 8? Se eu tivesse só 4 números, a mediana você faz da seguinte forma, não tem um número no meio aqui, né? Tem 2 para um lado e 2 para o outro. Não tem nada aqui exatamente aqui no meio. Então você vai pegar os dois números que estão mais próximos do centro e você vai fazer a média aritmética desses valores. 2 e 4. A média aritmética, como é que é? Somar e dividir pelo número, né? Pelo número de termos. Então 2 mais 4 dividido por 2 vai dar 6 por 2. A mediana seria 3, que é a média entre 2 e 4, certo? Nesse caso, onde eu tenho 20 jovens, vai acontecer isso. Vai ficar 10 para um lado e 10 para o outro. Então a gente vai ter que pegar o 10º jovem, qual é a idade dele, e o 11º jovem, qual é a idade dele, e fazer a média dos dois, porque vai ficar 10 para um lado e 10 para o outro. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente está aprendendo agora a calcular a mediana. Vamos ver a mediana vai ser o quê? Né? Como é que a gente vai achar a mediana agora quando você tem uma tabela como essa, né? Então, a mediana, a gente vai ter que separar em 2 grupos de 10. Vamos lá? Aqui tem 2, aqui tem mais 2, aqui tem mais 5. Você concorda que aqui, nessas 3 categorias, a gente tem 9 acumulado, né? É o que disse a frequência acumulada, inclusive, 2 mais 2 mais 5. Beleza. Onde é que está a 10ª pessoa? A 10ª pessoa está aqui. É uma dessas 3, certo? E a 11ª pessoa, porque eu vou deixar 10 para um lado e 10 para o outro, certo? 10 para cá e 10 para lá. Então a 10ª pessoa está nesse grupo de 3 pessoas aqui e tem 17 anos. A 11ª pessoa também está nesse grupo de 3, né? E também tem 17 anos. Então, na verdade, você vai fazer uma média entre 17 e 17, que é a idade da 10ª pessoa e da 11ª pessoa. É lógico que quando os dois números são iguais, a média deles é o próprio número, né? Então você vai ter 17 mais 17 dá 34, por 2 vai dar o próprio 17. Então você não precisa calcular quando os dois são iguais, é só pegar o valor do meio mesmo, né? Que é o 17. Tudo bem? Então vamos lá. O que eu quero agora é calcular uma coisa que a gente vai precisar para poder resolver esse exercício, que é a tal da média. Então, agora sim, a gente vai calcular algo que é necessário para esse exercício, que não é só para relembrar ou só para você aprender a calcular, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aquilo que não é útil para a gente nesse momento. Vou apagar esse asterisco aqui também. E agora sim a gente vai calcular a tal da média. A média, eu vou colocar aqui embaixo porque ele faz parte da resolução desse exercício, tá? Média, quando você tem uma lista onde você tem vários elementos que aparecem mais de uma vez, por exemplo, esse aqui, ó, 14 aparece 2 vezes, o 15 aparece 2 vezes, o 16 aparece 5 vezes. Sempre que você for fazer uma média, quando os elementos aparecem mais de uma vez, que é o caso dessas tabelas, seria o caso, por exemplo, se você tivesse um gráfico também, onde mostrasse aqui 2 pessoas, 5 pessoas, um gráfico de barras, por exemplo, você tem que fazer uma média aritmética usando média ponderada. Como é que é média ponderada? Você vai pegar quantas vezes aparece, que é 2, e vai multiplicar pela idade que você está considerando. Então você vai fazer 14 vezes... Quantas vezes aparece 14? 2 vezes. São 2 pessoas com 14 anos, certo? Mas aí você vai somar com 15 vezes 2. Então 15 vezes 2. Mais 16, quantas vezes aparece? 5 vezes, né? 16 vezes 5. E vamos continuar com essa média que ela vai ficar grandona. 16 vezes 5, 17 vezes 3. O 18 aparece 3 vezes também. O 19 aparece também 3 vezes. E o 20 que aparece só 2. Então 20 vezes 2. Então agora sim, fechou. E a gente vai dividir pelo total de pessoas. Qual é o total de pessoas? Que é 20, certo? Então, dividido por 20. Vamos lá, vamos calcular essa média aqui. Vamos ver quanto é que vai dar. Agora já vai ficar menor, porque a gente vai ter só os resultados. 14 vezes 2 vai dar 28. Mais 15 vezes 2 é 30.
16 vezes 5 é 80. 17 vezes 3 é 51. 18 vezes 3 é 54. 19 vezes 3 vai dar 57. E 20 vezes 2 é 40, certo? Então tudo isso vai ser dividido por 20. Essa vai ser a média. Por que eu estou calculando a média? Porque a média aparece aqui na variância que ele pediu. Então a gente vai usar essa média para alguma coisa mais para frente nesse exercício. Vamos lá? Eu vou somar. Aqui para ganhar tempo, o ideal é que você some as coisas que não são inteiras primeiro. Vamos começar somando esses valores aqui, ó. 28 com 51 vai dar 79. 79 mais 54 vai dar 133. 133 mais 57 vai dar 190, certo? Então, 190, vamos colocar aqui até um resultado parcial só para a gente não se perder. 190 mais 30 mais 80 mais 40. Então agora a gente vai somar as coisas que são inteirinhas ali. Fica mais rápido, né? Então 30 mais 80 dá 110, 110 mais 40 dá 150. Beleza? Bom, vamos lá. 190 mais 150 vai dar 340. Tudo isso dividido por 20, né? Então vai ficar 340 por 20. Corta o zero em cima com zero embaixo, 34 por 2 vai dar 17. Ainda bem, deu inteiro, vai facilitar nossas contas um pouquinho aqui. A média é 17, tá? Veja que nesse caso, e não é sempre que isso acontece, a gente não precisava ter calculado a mediana, mas a mediana é 17, a média também é 17. E a moda é 16, certo? Então, medidas centrais, moda, mediana e média, beleza? Joia. Antes de continuar, eu gostaria de trabalhar com dois conceitozinhos aí que são importantes também e que podem aparecer, apesar de não terem sido cobrados nesse exercício. Você pode precisar responder sobre o mínimo, o máximo e a amplitude, tá? Então vamos lá, são 3 conceitos super rápidos. Mínimo é o menor valor que aparece na lista. O mínimo é 14. Máximo é o maior valor que aparece na lista, que é 20. E amplitude é a distância entre o mínimo e o máximo. O máximo menos o mínimo vai dar 6. Portanto, a amplitude vai ser 6. Então, sempre que perguntarem para você mínimo, máximo e amplitude, você vai pensar dessa forma. Tudo bem? Então, a gente está usando esse exercício para relembrar tudo, né? Vamos lá. Para poder calcular variância, para poder calcular desvio padrão, eu sempre vou ter coisas nesse estilo aqui, ó, xi menos m, quer dizer, os resultados da frequência que a gente obteve aqui, menos a média, tá? Então, desculpa, são as idades menos a média. Então, é a diferença entre a idade aqui, 14, e a média que é 17. Eu vou fazer aqui, ó, xi. Isso você pode fazer na tua prova, não tem problema nenhum, ou você já pode fazer ao quadrado para ganhar tempo se você quiser, tá? Xi menos a média. Eu vou fazer aqui só para a gente não se perder, tá? Então vamos lá. Eu estou fazendo o valor da idade menos a média, 14 menos a média que é 17, vai dar menos 3. Então eu só estou fazendo aqui em vez de elevar ao quadrado já, porque sempre vai estar elevado ao quadrado, tanto para variância quanto para desvio padrão, tá? Mas é interessante que a gente enxergue aqui que o desvio, isso aqui chama desvio, tá? O desvio em relação à média do 14 é 14 menos 17, vai dar menos 3. Depois a gente vai elevar ao quadrado. Então, 15 menos 17, eu estou fazendo sempre esse valor menos a média. 15 menos 17 dá menos 2, o desvio é menos 2. 16 menos 17, o desvio é menos 1. 17 menos 17, o desvio é 0. 18 menos 17 dá 1. 19 menos 17 é 2. E 20 menos 17 é 3. Mas veja que na fórmula da variância, sempre esse xi menos m vai aparecer ao quadrado. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Xi menos m, aqui é um i, ao quadrado. Basta pegar esses valores e elevar ao quadrado. E eu digo mais, se você tiver com pressa na hora da prova, você já pode calcular o menos 3 vezes menos 3, ou menos 3 ao quadrado, já vai dar mais 9. Você não precisa dessa coluna, é só você escrever ele já direto ao quadrado, tá? Só lembrar que menos vezes menos dá mais, então menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, porque é menos 3 vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado é mais 4. Menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0,
1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9. Tudo bem? Então agora, se você tivesse valores numa lista simplesmente, você já poderia simplesmente somar tudo isso e dividir por n, tá? Isso seria o cálculo da variância. Mas no caso, quando você tem frequências aqui, esse número 9, ele tem que entrar duas vezes. O 4 tem que entrar duas vezes também. Então, em vez de você fazer 9 mais 9, mais 4 mais 4, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 5 vezes e assim por diante, você pode já multiplicar, né, fazer uma última coluna aqui que eu deixei reservado para frequência vezes o xi menos m elevado ao quadrado. Então, só para a gente poder preparar, já somar aqui, a gente já vai ter a variância direto, tá? Olha só, são 9, esse 9 aqui é o desvio em relação à média elevado ao quadrado, certo? Então é menos 3 elevado ao quadrado ou 9, só que esse 9 tem que aparecer com uma frequência 2. Portanto, você vai ter 9 vezes 2, e a gente vai colocar aqui 18. 4 vezes 2 vai dar 8. 1 vezes 5 vai dar 5. 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 3 é 12. E 9 vezes 2 dá 18. Agora sim, se você quiser somar todos os valores, você já vai ter o total aqui, ó. Esse total, somando todos esses valores, você vai ter 18 e 8 dá 26, 26 dá 31, 31 com 3 dá 34, 34 mais 12 dá 46, 46 mais 18 vai dar 56, 64, certo? 64. E agora você consegue calcular direto a variância como sendo a soma de todos os valores ao quadrado dividido pelo número de jovens, no caso, que é a nossa variável, né? Então você pode dizer que a variância vai dar 64 dividido por 20. Então isso que ele pediu, tá? A variância vai ser 64 por 20, dá para simplificar por 2, vai ficar 32, e aqui vai ficar 10. E 32 por 10 dá 3,2, que é o resultado da variância que ele tinha pedido nesse teste elaborado pela Cesgran-Hill, que vai fazer também, além de fazer essa prova aí, vai fazer a prova da caixa que você vai fazer, tá bom? Então, gente, para complementar, só para a gente poder fechar todos os assuntos que podem aparecer, o que pode variar em relação a esse teste, tá? A gente já viu aqui a mais, né? A gente já viu a moda, a gente já viu a mediana, a média a gente usou para poder fazer esse cálculo aqui, né? A gente fez esse cálculo da média e fez o desvio em relação à média, eleva ao quadrado, multiplica pela frequência, soma tudo e divide pelo n, né? Essa aqui é a fórmula da variância. Bom, o que mais pode aparecer? Só mais dois detalhezinhos aí, tá? Primeira coisa é a diferença do que você vai fazer quando você tem uma população ou quando você tem uma amostra. Gente, você percebeu que eu dividi aqui por 20, que é o N, tá? O que é o N? É o número de medidas que a gente tem. Então são 20 jovens, no caso, cada um tem sua idade e a gente tem esses 20 jovens aqui. Quando você está trabalhando, então, com uma população, perceba qual é a diferença entre população e amostra. Vamos imaginar o seguinte, esses 20 jovens são todos os 20 para os quais eu quero fazer essa estatística, tá? É muito diferente, isso é a população, tá? É muito diferente de, se eu tiver, por exemplo, uma cidade com 2 milhões de habitantes e eu sorteei 20 jovens para poder ver qual é a idade deles e tentar, a partir dessa amostra, que é um pedaço da população, tá? Então, a partir dessa amostra, eu estou tentando tirar alguma informação da população como um todo, certo? Então, uma coisa é você ter todos os indivíduos. Nesse caso, ele disse, é uma população, quer dizer, a gente está trabalhando com todos os indivíduos e todos eles são esses 20 só. É o total, tá? Se ele tivesse dito assim, existe uma população maior e eu estou pegando uma amostra. Quando ele fala amostra, tá? Então é uma amostra do total, você não iria dividir aqui por 20, ou seja, esta fórmula aqui não seria dividido por n, tá? O que você vai fazer quando você tem uma amostra, você vai dividir por n menos 1,
Quando você estiver falando de uma amostra, quando você tiver uma população grandona e você sorteou alguns elementos para poder fazer uma estatística, ok? Então vamos lá. Supondo que você tivesse uma variância para calcular, só que essa variância vai ser em uma amostra, que não é o caso desse. Esse aqui é uma variância da população, porque ele falou que era uma população, ok? Então, se ele falar amostra, você dividiria, a tua variância seria 64, você vai fazer os mesmos cálculos do mesmo jeito. Só que em vez de dividir por 20, você iria dividir por 19. 20 menos 1. Você iria pegar o número de elementos que você tem na amostra, tira 1 e é o que vai aparecer embaixo ali, tá? Então, só lembre o seguinte, você vai dividir pelo total de indivíduos quando é a população. Quando você tiver uma amostra, você vai dividir pelo total menos 1. Isso vai dar uma variância que é maior do que 3,2, porque você está dividindo por um número menor. Então, a variância vai ser maior quando você tiver a variação desses elementos, né? Vai ser maior quando você tiver menos no denominador, ou seja, quando você estiver trabalhando com uma amostra da população. Tudo bem? E só mais 2 detalhezinhos que a gente vai precisar, se caso aparecer na tua prova, tá? No teu concurso. Olha só, existe um negócio chamado desvio padrão, que você já deve ter ouvido falar. Então, desvio padrão, para você calcular, é simplesmente você tirar a raiz quadrada da variância. Então, nesse caso, por exemplo, vamos dizer que eu estou falando de população, é exatamente o caso do exercício, tá? Qual é o desvio padrão? Se ele não tivesse pedido variância, se ele tivesse pedido desvio padrão, você iria calcular tudo do mesmo jeito, só que em vez de dar 3,2 como resultado, você teria raiz quadrada de 3,2. No caso, um exercício provavelmente iria pedir para você de um valor que tivesse raiz quadrada inteira ou uma raiz que você conseguisse calcular, ou ia dar, nas afirmativas, raiz quadrada de 3,2 mesmo, tá? E se você estivesse falando de desvio padrão de uma amostra, não da população, você ia fazer a mesma coisa do mesmo jeito e você iria chegar em variância 64 sobre 19, certo? Aí você iria dizer que o desvio padrão dessa amostra é a raiz quadrada de 64 sobre 19. Beleza? Raiz quadrada da variância, em qualquer caso. Tudo bem, gente? Então, nos próximos vídeos a gente vai complementar essa parte de matemática, né? Para você ir muito bem no teu concurso, eu quero que você passe na caixa e eu quero que você venha nos comentários depois dizer, olha, aquela revisão lá, ó, foi exatamente o que caiu, tá bom? Gente, muito obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí para poder receber a notificação dos próximos vídeos que vem para esse concurso, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu.